A leitura de livros do gênero fantasia é um verdadeiro desafio para algumas pessoas. Isso porque às vezes é muito difícil nós lermos um livro e imaginarmos uma história completamente diferente da que vivemos, com seres sobrenaturais, magia e enfim. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que o gênero fantasia possui diversos subgêneros. Então nós temos a alta e a baixa fantasia, a fantasia mítica, a científica, enfim, é uma infinidade de subgêneros e cada um possui as suas próprias características. Bem, então, dito isso, nós iremos agora por cada um dos subgêneros. O primeiro subgênero é o de alta fantasia. Quando nós falamos em alta fantasia, nós nos referimos a histórias que se passam em um mundo completamente diferente do nosso. Então, é uma história em que os personagens têm os seus próprios costumes, a sua própria língua, a sua própria cultura, os seus próprios mapas. Essas histórias de alta fantasia são normalmente os livros mais conhecidos, porque constituem-se verdadeiras sagas e recebem adaptações cinematográficas, que é o que acontece com A Guerra dos Tronos e O Senhor dos Anéis. Esses livros, cada um deles possui a sua própria história, com elementos fantásticos, dragões e seres sobrenaturais, porém é um mundo completamente diferente do que nós vivemos. Tudo bem. Agora nós temos a baixa fantasia. Quando nós falamos em livros da baixa fantasia, nós nos referimos a histórias que têm elementos fantásticos, só que são um pouco mais próximas do nosso real. Isso porque essas histórias ocorrem no nosso mundo. É o que acontece com Harry Potter e Crepúsculo, por exemplo. Harry Potter acontece em Londres. Tudo bem que tem uma escola de magia e tudo mais, e tem elementos completamente inexistentes no nosso mundo atual, mas são personagens que falam um idioma que a gente entende, que eles não têm uma cultura tão diferente da nossa. O terceiro subgênero de fantasia são os fairy tales. Os fairy tales são os contos de fada. E quando eu digo contos de fadas, não necessariamente são histórias que falam de fadas, mas são livros que falam de temas folclóricos. Por exemplo, As Crônicas de Nárnia. Então, assim, é um livro fantástico que ocorre em um mundo diferente do nosso, em parte, né? Porque a menina entra em um armário e chega ao mundo de Nárnia. Enfim, só que tem figuras fantásticas, um leão que fala e todas essas coisas, mas falam sobre temas folclóricos mesmo. Um outro subgênero de fantasia é o que nós chamamos de fantasia de suspense. Esses livros normalmente são considerados livros de terror, que é o que acontece com A Torre Negra do Stephen King. São histórias que são classificadas como gênero de terror, mas que também possuem elementos fantásticos em sua composição. Também temos a fantasia mística, que alguns chamam de fantasia ou ficção mística. A fantasia mística são histórias que acontecem em parte no nosso mundo, só que conta com a presença de características mitológicas. Por exemplo, deuses e semideuses. É o que acontece nos livros do Rick Riordan, por exemplo, Percy Jackson e os Heróis do Olimpo. Uma parte da história ocorre no nosso mundo, Estados Unidos e Europa, e outra parte da história ocorre no mundo dos deuses. O último subgênero que eu irei falar para vocês hoje é a fantasia científica. Os livros de fantasia científica são um pouco difíceis de serem colocados nessa subcategoria, porque a maioria deles recebem o nome de ficção científica, que é o que acontece em livros que falam sobre engenharia genética ou que ocorrem no espaço, como Star Wars. Nós estamos nos referindo a fantasia científica. Tudo bem, dito isso, fica aquela questão. Quero ler livros de fantasia. Por onde devo começar? Por qual subgênero? Eu digo que isso é uma questão muito pessoal e a melhor maneira de começar é você lendo, assim como lendo livros de qualquer gênero. Porque o que acontece? Eu comecei a ler fantasia com o fairy tale, que foi As Crônicas de Nárnia. Hoje eu admito que não são livros que me atraem muito. Eu prefiro livros da alta fantasia. E também não gosto muito de fantasia mística. Então, assim, a melhor maneira de você saber
qual o melhor para você é explorando os livros de cada subcategoria. Para quem não é acostumado a ler fantasia, é necessário que a pessoa pense sobre o que ela quer ler. Se ela gosta mais de um mundo completamente diferente do que nós vivemos, ou um mundo, ou uma história que se passa no mundo em que vivemos. Se essa pessoa gosta de dragões, ou de semideuses, enfim, isso é um gosto pessoal. Eu normalmente recomendo, assim, pra quem tá começando agora, se você gosta de dragão, eu recomendo os livros do Tolkien. O Tolkien é o escritor de Senhor dos Anéis e Hobbit, enfim, muito conhecido. E a maioria dos livros do Tolkien foram feitos para os filhos dele, quando os filhos dele eram crianças. Então, assim, de maneira a entreter as crianças, ele criava essas historinhas que são pequenas e que têm fácil entendimento. É o que acontece em histórias como Roverandom e o Mestre Gil de Ram. Essas histórias são um pouco menos conhecidas quando nós comparamos outros livros do Tolkien, porém são livros bem pequenos, de fácil entendimento. Então, assim, é uma dica. Se você gosta de um mundo fantástico, de uma história que não se passa no nosso mundo, e gosta de dragões, esse tipo de coisa, eu recomendo os livros do Tolkien. Agora, se você gosta mais de fantasia urbana são histórias que se passam no meio urbano mesmo, né, na cidade. Enfim, se você gosta de fantasia urbana ou de baixa fantasia, de histórias que acontecem no nosso mundo, eu recomendo Harry Potter, porque os livros são pequenos. Embora a história seja um pouco longa, os livros são pequenos, são de fácil entendimento também. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Se tiverem alguma sugestão de livros, de subgêneros, enfim, só deixar aqui para que mais pessoas possam ler. E até o próximo vídeo.